Bora falar um pouquinho sobre alinhamento de expectativa. Quero contar uma história para vocês que pode te ajudar aí, tá? Porque eu vejo que esse ponto ele é extremamente importante para qualquer relacionamento, desde sociedade, quanto a relacionamento, quanto a trabalho, qualquer ponto de contato que você tenha com uma outra pessoa, que ela vai se tornar algo sério. Eu vejo que o alinhamento de expectativa ela é o ponto principal de qualquer coisa. Separei aqui, tenho no meu caderninho os 3 tópicos, com todos os vídeos eu faço. E eu quero começar com a história da Maria, que foi um projeto que participei um tempo. E nesse projeto, uma parte que me impactou muito, e que foi um erro meu, até um erro meu de expectativa, foi que a gente foi fazer um lançamento de sala secreta. E nesse lançamento de sala secreta, ela é uma expert grande já, ela tem audiência, e a gente começou a fazer captação interna, orgânica. Ela começou a gerar os conteúdos e começamos a captar de forma orgânica. O lançamento da Sala Secreta paga. E com isso, a gente vendeu cerca de 400 e poucos ingressos. Acho que deu mais ou menos isso. Não lembro bem certo o número cravado. Isso de forma orgânica, tá, pessoal? Stories, um pouquinho de Reels, gatilho de ManyChat funcionando. Mentira, gatilho de meta automação. E com isso a gente vendeu esses ingressos e chegou o dia da live. E no dia da live, no dia da aula, eu pequei em não alinhar a expectativa com ela de que essa live de sala secreta ela não deveria ser uma aula em si. Ela deveria ser uma construção de uma narrativa, de uma história do herói voltada para o cliente que estava assistindo aquela aula, que o produto dela seria a transformação que ele precisava na vida dele, que no caso era um público feminino, na vida dela. Ou seja, a jornada da live ela deveria ser construída para que o lead que estivesse vendo essa aula, ele visse que existe uma possibilidade de transformação na vida dele e que a transformação na vida dele era o produto, teria que passar pelo produto. O produto era o como. E o que ele queria, a gente mostrava na aula, nessa live de sala secreta. E eu esqueci de alinhar isso com ela. E não chegou no dia da aula, ela entregou uma aula, como se fosse numa aula de faculdade, uma aula de um vídeo de YouTube, que muitas vezes pode ser uma aula, uma live. Ela entregou uma live, uma aula. E com isso a gente não teve um tracionamento de percepção de valor do produto, sabe? E aí isso foi um erro meu. Eu alinhei muito errado essa expectativa do que seria essa aula. E eu fiquei com uma expectativa muito alta de resultado. E ela também. Então a gente esqueceu de alinhar a expectativa também do resultado da aula, da live, que não seria o resultado em si, e sim um primeiro teste, uma V1, uma versão 1 de um modelo que a gente poderia trazer de funil de vendas. E com isso a gente não teve resultado, foi frustrante para a gente, e com isso a gente encerrou a parceria. Esse foi um erro bem forte assim, da minha expectativa, que eu vejo que eu, entre aspas, perdi um projeto que poderia ser muito grande, porque eu não consegui ter essa conversa, sabe? Então, esse é um ponto um, uma história número dois que eu quero trazer para vocês verem como são pontos muito importantes. A minha saída do CLT. O meu líder ali, que eu trabalho há muito tempo com ele, faz uns 3, 4 anos que eu trabalhava com ele. E a gente sempre conversou muito bem, sempre conversou sobre tudo. Ele é hoje meu mentor de gestão da empresa, ele é meu mentor de vida, ele me apresentou a igreja que eu vou lá, que a gente vai em Curitiba, eu e minha esposa. Então a gente tem um alinhamento de conversas muito boas. E quando eu estava no CLT, ele me levou para trabalhar na empresa que eu estava. E passou-se uns 6 meses, 7 meses, a gente estava numa operação. E dentro dessa operação eu estava executando algumas coisas que eu achava muito interessante de trabalhar, assim, era o que eu gostava. E o lado de empreendedorismo ainda não me pontuava muito forte para voltar novamente, sabe? Mas tinha isso na minha cabeça, no meu coração, de, pô, acho que eu vou ter que empreender um dia. E volta. Nisso mudou-se a operação. A gente mudou ali foi feito um M&A e a gente trocou de operação e nisso eu fui fazer outras coisas. E nessas outras coisas que eu fui fazendo, eu fui desgostando um pouco da minha execução, sabe? Desgostando de estar ali. E cada vez mais foi subindo essa parte de empreendedorismo. Só que se eu tivesse focado lá na empresa, pela linha de crescimento que eu ia ter, eu já estava sendo cogitado para ser líder de setor. Esse é um head de marketing lá dentro. E estava estudando para isso, me desenvolvendo para isso. E eu gosto muito
gosto, mas a gente tem que gostar, mas eu sou bom com trabalhar com pessoas, assim, eu consigo ler as pessoas de uma forma que eu não sei explicar. Então, é algo que eu estava me desenvolvendo cada vez mais para me tornar um gestor. Só que nisso eu fui picado pela uma pulguinha de, pô, será que é aqui mesmo? Será que eu não devo empreender? E aí, com isso, Deus me mostrou que era para empreender, que era para me dar esse passo de fé, acreditar nos milagres que Ele tinha para minha vida, para nossa vida, minha e minha esposa, nossa família, e era para me empreender. E nisso, eu sentei com o Rafa e conversei com ele, ó, eu não, a minha intenção é empreender, eu não vou continuar na empresa. Não, eu vou continuar executando os trabalhos, mas a minha ideia é empreender, eu tô com essa pegada. Eu não quero subir para liderança. Vamos tracionar, vamos puxar um outro cara para liderança aqui. A gente ajuda ele a subir e ele vai ser um melhor funcionário, um melhor colaborador para você como executivo. Ele vai te ajudar mais do que eu nesse momento. Não faz sentido para mim subir. E nisso eu fui elogiado por ele pela minha maturidade de ter falado para ele algo que talvez não estava nem permeando a cabeça dele. Então, eu alinhei uma expectativa com o meu executivo, com o meu líder. E isso mostrou uma maturidade minha, da minha parte, quanto ao que estava acontecendo ali. E também eu não fui negligente em daqui a pouco subir para um cargo onde eu iria trabalhar poucos meses e ia sair. Então, ia deixar ele na mão muitas vezes. Então, esse elemento da expectativa que a gente veio tendo, e isso foi, pessoal, isso é só a história do site do CLT, mas tem vários elementos de expectativa que a gente veio tendo. Isso foi algo que eu tenho com o meu executivo, que era meu líder de empresa. Também foi meu sócio num projeto, então a gente sempre conversou sobre isso, sobre ter um alinhamento de expectativa, sobre o que a gente quer de cada um, o que a gente quer do projeto, aonde a gente quer chegar. E um outro, para finalizar aqui, é a da nova empresa que eu estou criando. Eu estou criando com um sócio e com esse sócio a gente tem um alinhamento de expectativa sobre resultados, sobre as coisas que a gente vai fazer. Sobre, por exemplo, eu sou cristão e honro a Deus, então eu não vou fazer nada que seja injusto para fazer. E eu alinho com ele, ó, a partir do momento que a gente estiver fazendo algo que seja injusto, eu saio do projeto. No momento que a gente estiver fazendo algo que negligencie, que vai fazer mal a outra pessoa, eu vou sair do projeto. Porque essa não é a minha ideia, não é o meu intuito. Eu sou cristão, sigo a Deus, tenho honra ao que Ele ensina. Então, se estiver fazendo algo que não faça sentido perante essas leis, perante o que é certo, o que é honroso para as pessoas, eu vou sair fora. Principalmente, por exemplo, vamos fazer alguma coisinha aqui de boicote para não pagar imposto ou diminuir imposto, que seja meio ilegal, sabe, meio entre as coxas, meio entre debaixo dos panos, que nem a gente fala. Não vou fazer. Então, para ser justo, para ser honroso, para dar aquilo que é dar a César, dar a César, dê a César o que é de César. Então, eu vejo que esses alinhamentos de expectativa fez com que ele também falasse que sim, eu concordo contigo, a gente está junto nessa. Eu não estou aqui para fazer qualquer coisa errada, a gente vai fazer tudo que é certo junto. Tanto que hoje ele é meu sócio e ele trabalha dentro de uma empresa que a gente poderia muito bem pegar todos os contatos da empresa para fazer a nossa empresa rodar e a gente não vai fazer isso. A gente não pegou um contato lá dentro, a gente vai começar a rodar tráfego pago, eu estou fazendo cada vez mais conteúdos para alimentar essa empresa para que a gente consiga expandir ela com as nossas mãos, sem depender de coisas erradas do outro lado. Então, esse elemento expectativo vai fazer com que a gente tenha uma sociedade mais alinhada. Mas para o relacionamento também, se você sentar e conversar com a sua esposa, um elemento expectativo do que você tem, o que você quer sobre o teu relacionamento, sobre o que você quer sobre a sua casa, sobre a sua filha, sobre o seu trabalho, sobre o seu lazer, isso vai mudar muitas coisas. Você muitas vezes não sabe o que a pessoa do outro lado gosta porque você não conversa com ela, não alinha a expectativa do que ela gosta, do que ela quer. E aí vive um relacionamento cansado, chato, estressante, porque não conversa, não tem esse elemento expectativo. Então, por isso que eu acredito que seja um ponto crucial, importante, top um para qualquer relacionamento. Importante, independente se for sociedade, amizade, relacionamento, caso de, de amor, né, de casamento. Qualquer relacionamento que você vai ter com uma pessoa, ela precisa ter esse elemento expectativo muito forte, tá? Então, o vídeo era isso. Queria deixar esses insights para você, de você ter a coragem de falar com as pessoas, alinhar com ela o que você quer. E a coragem, tá? Porque é difícil, o coração palpita, dá uma ansiedade muito forte quando você vai falar algo que não está num escopo do teu dia a dia, não faz parte do teu normal, vai te dar uma palpitação, mas faça, porque vai ser o grande diferencial pro teu próximo dia, pro teu futuro ali, pro teu próximo passo. Porque senão o teu presente vai ser um caos.
E eu não desejo para você um caos na tua vida. Era isso. Deixa um comentário para mim saber se você gostou, se fez sentido, o que que você acha sobre esse tema. Quero ouvir você, quero ler você, quero entender o que que você tem de opinião sobre esse vídeo. Deixa seu like para que esse vídeo chegue em mais pessoas, para que o YouTube entenda que ele é um vídeo bom e que o YouTube entregue cada vez mais pessoas, que mais pessoas venham, se inscrevam no canal, que nem você vai se inscrever agora. E daqui a pouco a gente está aí chegando numa plaquinha de 100 mil inscritos. Eu vou ser muito feliz quando chegar isso e montar uma comunidade com a gente, fazer muita coisa aí. Então é isso. Vai ficar um próximo vídeo aqui recomendado para você. Fica com Deus. Grande abraço.